digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus Senhor, prostrado o adore. No seu trono, sua glória o cerca, arcanjos louvam, trovejando. Amém. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, faz uma declaração. Alguém me fez uma pergunta a respeito desse texto, e é por isso que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou dar uma resposta. A pergunta diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Você vê que Paulo está falando que há missão e significado na vida dele. Eu li esse texto porque alguém me perguntou por que o evangelho, o cristianismo hoje produz tão poucas declarações verdadeiras semelhantes a essa. É óbvio que produz declarações assim: a minha vida não é preciosa, contanto que eu viva para a glória de Deus. Falar que uma coisa é para a glória de Deus é quase que um jargão na nossa geração, mas o que a pessoa estava perguntando é por que há tão pouco da paixão do apóstolo Paulo expressa na sua vida hoje. E eu respondi: é porque pouco da igreja da nossa geração tem um significado do que é o pecado e do que o evangelho realmente faz. Portanto, pouco pode experimentar de fato isso. O apóstolo Paulo, ele é um paradigma para nós. Por exemplo, ele diz assim em Filipenses 1, 20 e 21: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você vê, é só outro exemplo dessa paixão consumidora do coração de Paulo. Ele desejava expor Cristo. Isso era a vida de Paulo. Paulo escreveu, mas se ele escreveu a respeito de Cristo. Se ele falou a respeito de Cristo. Paulo sofreu muito, mas o sofrimento dele era por Cristo. E até o sofrimento que não era diretamente ligado a uma violência por causa do evangelho, ele diz: esse sofrimento vai fazer com que a graça opere em mim uma semelhança maior com Cristo, então eu me glorio no sofrimento. Tudo ele estava relacionado a Cristo. Se ele ficou triste, todas as vezes que você vai ver o apóstolo Paulo triste, é porque o evangelho está sendo falsificado, é porque Cristo não está sendo proclamado como deve, como centro, como o desejo do coração. Então Cristo era para Paulo mais importante que a menina dos seus olhos. Ele era sensível. Muitas das vezes as pessoas dizem: olha, não, as pessoas falam aquilo do evangelho, eu não me importo, porque as pessoas... Paulo era sensível, assim, era como se você dissesse: alguém pode enfiar a mão no meu olho, mas eu não ligo, é impossível. Quando uma coisa é tão preciosa para você, tudo a respeito daquilo, você é sensível. Toda desonra ao nome de Cristo, todo desprezo do mundo que você vive, faz você ver o mundo de uma forma diferente. Então ele era a coisa mais preciosa na terra e no céu. Então Paulo, ele queria viver, se isso fosse honrar Cristo, mas se morrer fosse honrar mais a Cristo, então ele queria morrer. Ele sentiu esse peso sobre ele foi inflamado por esse amor. Paulo realmente era o paradigma, porque nós não estamos falando sobre um tipo especial de vida espiritual, nós estamos falando sobre aquilo que é a descrição da vida cristã, do homem regenerado. Ele era um sacrifício no altar, por isso que ele descreve em Romanos 12, que nós somos um sacrifício vivo. Então ele era um vaso para a honra de Cristo.
ele iria a qualquer lugar se isso pudesse honrar Cristo. Se ele fosse em Jerusalém, alguém dissesse, você pode morrer lá, vai honrar Cristo? Eu vou. É uma das expressões que mais caracterizam Paulo é eu estou pronto. Eu estou pronto a ir a Roma, no centro do mundo, sofisticado, o centro do poder, o centro da perseguição. Eu estou pronto a ir a Jerusalém, a pregar em Jerusalém, a viver em Jerusalém, a morrer em Jerusalém por causa de Cristo. Então ele podia dizer sinceramente, olha, deixe que o nome de Paulo caia na vala do esquecimento, eu jogado aqui na masmorra, contanto que Cristo de verdade esteja sendo pregado, eu fico satisfeito, eu fico feliz. Então Cristo era tudo. E ele morreu por causa de Cristo, e ele viveu assim, e isso para ele tudo era uma honra. Então, essa pessoa perguntou por que tão pouco isso é produzido, e a resposta é que muitas pessoas que caracterizam a nossa cultura, a nossa geração, dizem que foram libertos por Cristo e receberam por graça de Cristo a mesma coisa que o apóstolo Paulo, não é? Mas compreende muito pouco o que o pecado é. Porque quando nós compreendemos o que o pecado é e as suas implicações, o resultado direto da libertação que nós declaramos para o mundo e que os cristãos fazem, gera esse tipo de vida, totalmente centrado em Cristo assim, com essa paixão. Então em Gênesis 3, que é um capítulo muito, muito importante na Bíblia, para nós entendermos o mal no mundo, o mal em nós, o que o pecado é um texto clássico assim, sobre a natureza do mal, a natureza do pecado. Ninguém entendeu o pecado sem compreender essas coisas. Então a pessoa pode dizer que foi livre, que Jesus carregou os seus pecados, mas a pessoa não tem noção, então ela não pode ter, de fato, expressar essa mesma verdade que o Evangelho diz sobre o que é estar em Cristo. Então a Bíblia diz assim, ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim nós comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu então a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu, e então eu me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a descendência da mulher, ou a semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa é uma passagem extremamente completa, assim. Nela tem tudo. Nós podíamos ir de verso em verso e ficarmos indefinidamente falando a respeito disso, ou então para uma série enorme de sermões. Mas nós queremos só responder a pergunta por que o cristianismo hoje produz tão pouco declarações, não declarações, que não é difícil declarar igual ao apóstolo Paulo, não tem a minha vida por importante, contanto que eu cumpra o chamado de proclamar o evangelho da graça, ou seja, de viver uma vida totalmente focada para a glória de Cristo, ou então não tem importância se eu viver ou morrer, contanto que Cristo seja exaltado na minha vida ou exaltado na minha morte. Não é difícil falar essas coisas. Nós estamos falando sobre a realidade dessas coisas e como é totalmente incompatível o não entendimento da
das implicações do pecado e o que o pecado é, com declarações assim. Houve um neurocientista, um psiquiatra, chamado Viktor Frankl, que foi preso na época da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu bastante, morreu agora em 1997. Mas na época da guerra ele já era um médico, já era um psiquiatra e se dedicava à depressão, ao suicídio. E a obra dele, ele escreveu vários livros, influenciou tremendamente uma área toda do conhecimento humano. Então, inicialmente, quando ele era jovem, ele teve contato direto com Freud, com Alfred Adler, mas depois ele discordou, divergiu dos ensinamentos deles e se separou completamente. Então, quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele, como era judeu austríaco, se eu não me engano, ele foi preso com a sua família, ele, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, enfim, foi preso toda a sua família, sua esposa, e todos foram jogados num campo de concentração. E nesse lugar ele vai sofrer as coisas mais terríveis, e sua família não sobreviveu à guerra. Sua família foi morta, foi jogada em fornos crematórios, morreu com gás. Ele viveu durante anos num campo de extermínio, E ele foi vendo nesse campo de extermínio, um por um, mãe, pai, irmão, esposa, todos sendo exterminados mesmo. Mas como ele era um psiquiatra, ele é óbvio que observava tudo e todas as pessoas com uma atenção que normalmente as outras pessoas não observam. Então ele acabou escrevendo um livro depois que foi assim um paradigma da psicologia existencial, não é? Então o nome é A Busca do Sentido, o nome do livro que ele escreveu. Depois ele escreveu vários livros sobre o mesmo assunto. Como os alemães descobriram que ele era um médico, psiquiatra, especializado, acabaram que no campo de concentração deixaram que ele cuidasse das pessoas que tivessem alguns problemas. Então ele lidou diretamente com essas pessoas que iam chegando no campo de concentração, como a família dele, que eu disse que morreu todo mundo, a não ser a irmã dele e ele, que sobreviveu, mas o irmão dele, a mãe dele, o pai dele, a esposa dele, todos foram mortos. E ele disse que havia algum tipo de pessoas que podiam lidar com o campo de extermínio. Havia um tipo de pessoas que podiam lidar com o campo de concentração, com o horror daquele lugar, com as perdas daquele lugar. Ele disse que eram pessoas que foram indomáveis para enfrentar o sofrimento. Essas pessoas poderiam enfrentar problemas e não importavam o que era jogado contra eles, por mais horrível que fosse o sofrimento, como que ele próprio experimentou, perdendo a família toda e todos os sofrimentos. Elas poderiam sofrer profundamente, mas elas nunca perderam o significado da sua vida. Por isso que a obra dele fala sobre o sentido da vida. Agora, ele diz que houve muitos deles, e a maior parte deles nos campos de concentração, que morreram muito antes de morrerem de verdade. Que no dia que entraram no campo estavam mortos. Que é por isso que ele até faz um relógio do suicídio, ou das pessoas que chegavam lá e secavam, como insetos que encostam em lâmpadas quentes. A humanidade deles morreu, a humanidade deles secou. Então, como ele é um psiquiatra treinado, ele é óbvio que começou a olhar para aquelas pessoas e fazer a pergunta: por quê? Por que algumas pessoas
podem enfrentar esses horrores, e outras pessoas, elas... Então ele começou a prestar atenção, e ele desenvolveu uma teoria inteira, assim, depois uma terapia, não é? Através das suas experiências naquele campo de concentração. O que ele diz é que há pessoas que têm uma missão especial, uma missão pessoal na vida que era adequado para qualquer situação. Sabe? A pessoa tinha uma missão que é adequada a qualquer situação. Então, é óbvio que nunca ninguém pensou que ia ir num campo de morte e estar num campo de extermínio. Como o apóstolo Paulo não deve ter um dia pensado em como ele está na situação que ele está, quando ele diz, olha, não tem minha vida por preciosa. Ou dizer, olha, eu vou glorificar a Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Enfim, as pessoas que foram para aquele campo de concentração nazista, de extermínio, é óbvio, podiam nunca ter pensado nisso, mas ele diz que há pessoas na vida que têm uma missão que é adequada a qualquer coisa. Outras pessoas têm uma missão pessoal que não é. O que ele percebeu é que há pessoas que têm uma missão pessoal que ela pode enfrentar tudo. E ele desenvolveu, então, uma terapia chamada logoterapia, né, que, a partir da lógica da palavra grega, fala sobre significado, fala sobre missão. E qual é a lógica da sua vida? É a questão que ele começou a levantar, a olhar para aquelas pessoas. Qual é a razão que você tem hoje, que você teve hoje para levantar de manhã? Qual é a sua declaração de missão pessoal? Se você tivesse que fazer uma declaração de missão pessoal, qual seria a declaração? Viktor Frankl, ele reconhece que todo mundo tem uma missão, tem uma declaração de missão. Se ela é implícita ou explícita, não importa. Na maioria das vezes ela não é explícita. A pessoa não vai se levantar e dizer, é para isso que eu estou levantando. Mas o que ele disse é que ele percebeu que todo mundo que chegava no campo tinha um telos, um logos, ou seja, um objetivo na vida pessoal e uma missão na vida pessoal. E quanto mais alta a missão da pessoa era mais perceptível, às vezes demorava a perceber, mas ele disse que a maioria das pessoas, a missão da vida delas, o telos, o logos, é ter uma vida confortável. É por isso que elas acordam de manhã. É ser profissionalmente bem-sucedido. É ter uma vida de romance bom. É ter uma boa família, mulher, filhos. E o que há de errado com isso? É inadequado. Não pode lidar com as situações. Não pode lidar com todas as situações. Não podia se levantar para aquele teste do campo de extermínio. Não podia se levantar para a realidade da vida. É um telos, é um logos que não deixa a pessoa pronta para enfrentar a vida. A razão pela qual ela se levanta a cada manhã. E ele percebeu que um número muito menor de pessoas tinha uma missão que era maior. Eles tinham um propósito, uma missão. Eles tinham algo que eles serviam que era maior do que o próprio conforto pessoal, maior do que a própria ideia de felicidade pessoal, maior do que a própria vida familiar, muito maior do que o sucesso profissional. Havia algo altamente espiritual sobre eles, e dessas pessoas podiam lidar com tudo. E naquele campo de morte, isso ficava evidente mais rapidamente em uns e nos outros, mas em todos que não tinham uma missão assim, começavam a morrer rapidamente quando chegavam lá. Porque quem vivia para conforto, não só não tinha conforto, mas como não tinha esperança de conforto daqui a pouco. E via o pai sendo morto, a mãe sendo morta, a esposa sendo morta, os filhos sendo mortos. E
a pergunta para aquela pessoa que me falou sobre aquele texto de Atos, e para todos nós aqui, Paulo certamente tinha um telos e um logos, uma missão e um significado na vida dele. De acordo com Frankl, e como eu vou mostrar, de acordo com a Bíblia, todo mundo nessa noite aqui também tem, sabe, um significado e uma missão, quer implícito ou explícito. Agora, qual é a sua? Qual é a minha? Não somente você poderia responder o que você acha mais adequado falar para as pessoas, a minha missão na vida é essa. Não, qual é aquela que realmente move, que faz acordar de manhã? Era sobre isso que ele estava falando, não é? A missão da vida, o que é realmente? Ele disse, por que a maioria das pessoas que entraram no campo da morte, ou nos campos de extermínio, não tinha uma missão que pudesse suportar aquela realidade? Entravam rapidamente, eles já estavam mortos. Quando chegavam a ser mortos, já tinham morrido antes. E nenhum deles, de nenhuma forma, sobreviveu. Porque eles já entravam e já estavam morrendo. Gênesis 3, como nós lemos, nos mostra um monte de coisas. Como eu disse, é um texto fundamental, mas nós queremos falar duas coisas. Primeiro é que o pecado nos faz encontrar, todos os homens que nasceram em Adão, o nosso sentido, o sentido da vida, numa missão nas coisas inadequadas. Em outras palavras, em primeiro lugar, o pecado nos leva a falsas missões. A maior parte das pessoas estão em falsas missões. Aquele rapaz estava me perguntando por que tão pouco do cristianismo vai produzir pessoas que vão falar igual o apóstolo Paulo, porque grande parte dos que se dizem cristãos estão numa falsa missão, não estão numa verdadeira missão. Em segundo lugar, Deus mostra que a verdadeira missão que nós devemos viver, ela é adequada para passar em qualquer teste, ela é adequada para passar em qualquer situação, ela é adequada para o campo da morte, ela é adequada para o campo de extermínio. Ela é adequada independente do que nós vamos experimentar na vida. Ela é adequada. A missão certa é adequada para qualquer vida e qualquer situação. Então, o primeiro ponto. O foco onde a gente encontra sentido na vida são coisas falsas e inadequadas. É o que Deus diz. O pecado produziu isso em todos os homens. Então, nosso tempo é curto para desembrulharmos tudo isso, mas é importante a gente olhar, mesmo que rapidamente. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram, a primeira marca do pecado, a raiz do pecado, aquilo que está por baixo do primeiro passo que leva à queda, e que está por baixo de todo pecado, foi acreditar numa mentira. E essa é a mesma coisa que continua movendo o que Paulo chama das concupiscências da mentira, as concupiscências do engano. A grande mentira foi: você não pode confiar em Deus. Deus não está focado no seu melhor interesse. Se você confiar em Deus, os seus melhores interesses vão estar correndo perigo. Essa é a mentira. Em outras palavras, a essência do pecado é você se sentar num banco de juiz e julgar a moralidade e a bondade de Deus. A Bíblia diz que o pecado, por baixo de todo pecado há um pecado, e esse é o pecado, a raiz de todos os nossos problemas. Pegue todos os problemas que você tem, emocionais, intelectuais, morais, é que nós acreditamos nessa mentira essencial, e isso
de Adão contaminou toda a sua descendência. É uma mentira que passou a todos nós lá no início, está na raiz de todo o pecado, de todos os que estão nesta noite aqui, de todos os homens do mundo. Que nós somos mais compassivos do que Deus, que nós compreendemos a vida melhor do que Deus, que nós somos mais sábios do que Deus, que nós somos mais bons do que Deus, que nós entendemos as coisas melhores do que Deus. Olhe para todos os problemas intelectuais do mundo e depois olhe para daquelas pessoas que dizem que estão na igreja. Muitas pessoas dizem, olha, eu vou acreditar em Deus, que Deus é assim, se Ele me explicar porque o mundo está nesse horror e nesse naufrágio. Se Deus me explicar, você vê, Deus tem que explicar algo a Ele. Ele está sentado no banco de juiz e Deus está no banco dos réus. Se o argumento de defesa de Deus for suficiente no julgamento, então Ele vai dar um voto de confiança a Deus. Essa é a essência do pecado. Você vai ver que na igreja, isso não é diferente do que acontece no mundo. Qual é a dificuldade com as grandes doutrinas bíblicas da salvação? A pessoa diz, eu vou julgar isso, eu não posso crer num Deus que faça isso, faça aquilo outro. Um Deus, se Deus faz isso, eu já vi líderes importantes dizer, se Deus fizesse isso, Deus seria um monstro. Você vê, ele botou Deus no banco dos céus, e ele está dizendo que se Deus não se encaixar na definição dele, então ele já decretou, já deu o veredicto de que Deus é um monstro. Se Deus agir assim, se essa doutrina aqui não pode, porque você vê, Deus está no banco dos réus. É claro que eu posso acreditar num Deus que seja assim, que seja assado, que faça assim. Eu não posso acreditar na doutrina tal, porque isso levaria a isso e aquilo outro. Em outras palavras, eu sou compassivo, eu sou sábio, eu entendo as coisas. E se Deus puder provar que Ele enxerga a vida como eu enxergo, e Ele usa o mesmo óculos que eu vou ficar feliz em acreditar nele. Mas se Ele não passar no meu julgamento, eu não vou ficar feliz com quem Ele é. Porque Ele é pior do que eu, é mais mal do que eu, é moralmente pior do que eu, e não é sábio como eu, e não compreende a vida como eu compreendo. Isso não é um problema de alguns homens, mas dos homens. Agora olhe para os seus problemas emocionais. Você que está ansioso hoje, se algum de nós está ansioso, realmente ansioso, você vai dizer, eu creio em Deus, Deus é soberano, e eu estou ansioso. Então por que eu estou ansioso? É porque na raiz da sua alma, você acha que você sabe o que é melhor para você. Você acha que sabe o que é melhor para o seu amanhã. E você tem dúvida se Deus também sabe, ou se Ele está interessado em fazer o melhor para você. E como você acha que Deus, provavelmente, ou Ele não sabe o que é melhor para você, como você sabe, ou provavelmente, se Ele sabe, Ele não vai fazer da maneira que você quer, você está com medo, você está ansioso com amanhã. Você botou, você vê, toda ansiedade é fruto de nós colocarmos Deus no banco dos réus. Será que Ele sabe o que é melhor para mim, como eu sei? Se Ele souber, Ele vai fazer isso, vai acontecer desse jeito. Ou se Ele realmente está interessado no meu bem, vai fazer desse jeito. Senão, eu estou nervoso, porque eu não sei. Se Ele sabe. Ou se Ele sabe, se Ele quer. Na raiz do nosso orgulho, na raiz de toda ansiedade, na raiz da nossa culpa, está a mentira de Satanás que disse, Deus não quer o melhor para vocês. Vocês não podem confiar em Deus para o melhor. Então a serpente, quando Deus disse, Deus sabe, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele está dizendo o seguinte, Deus sabe que Ele proíbe de vocês o que é bom. Sabe a lei de Deus? Então, ela vai atrapalhar esse teu romance aí, você não vai ser feliz. Você vê, Deus não está interessado na sua felicidade. O único jeito de você ir em busca da sua felicidade é você tomar isso em suas próprias mãos. E é óbvio que as pessoas acreditam nisso. O pecado é essencialmente isso. Eu acho que algo que Deus disse não vai me fazer bem, então eu vou em frente. Porque eu botei Deus no banco dos réus. E eu julguei. Deus sabe que você poderia chegar ao seu mais completo potencial romântico, ao mais completo potencial existencial, e Deus te proibiu essas coisas. E você agora, então, por causa
dessa proibição, tu nunca vai alcançar isso. Você vai ser infeliz, vai ser incompleto. Deus sabe que se você fosse na direção da sua própria sabedoria, você ia alcançar essas coisas. Mas Ele, com essas proibições, ou com essa vontade dele, é esse obstáculo. Então você não pode confiar em Deus para olhar para os seus melhores interesses românticos, pessoais, de sucesso. Não pode estar confiando nele, porque se você confiar nele, você vai perder oportunidades. Você não pode confiar nele. Isso passou para todos os homens. Não importa quem você é nesta sala, é isso que dirigiu a sua vida, guiou a sua vida, e é isso que, mesmo sendo cristão, quando você luta contra o pecado, é contra isso que você está lutando. É contra, de novo, a tentação de colocar Deus no banco dos réus e duvidar de que Ele tem. É a mesma coisa, você está sempre diante da árvore, quer seja qualquer coisa que seja o que está colocando em dúvida a sabedoria, a bondade, o amor de Deus, e o diabo está sempre dizendo para você, ele sabe que se você fizer isso, você vai ser, mas ele não quer. Quando você está ansioso, por que você fica ansioso? Porque você está ouvindo, ele não está interessado no seu melhor amanhã. Você não pode confiar e descansar hoje, ele não está interessado. Essa é a mentira, essa é a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva, essa é a essência do que a Bíblia chama de pecado. Nós sentamos e julgamos, e todos os pecadores se acham naturalmente mais sábios, melhores, mais compassivos e mais amorosos que Deus. Por isso que cristãos têm tantos problemas com a ira de Deus, com o inferno. Se sente melhor do que Deus. Bom. Ele pode até ser fiel para dizer que é Deus que disse isso, mas realmente se eu fosse Deus, não ia ser assim. Nós sentamos e julgamos sobre a moralidade e a bondade de Deus. Isso nos leva a quê? Se nós não podemos confiar em Deus totalmente, para dar o significado da nossa vida, é óbvio que Ele não pode ser a base da missão da nossa vida. A nossa missão tem que ir para outro lugar. Quando a gente não faz de Deus o ponto focal do significado da nossa vida, já não podemos fazer mais de Deus viver totalmente para Ele. Como é que nós podemos viver totalmente para alguém que nós não achamos confiável? Que nós nos achamos mais sábios, mais amorosos? E uma vez que nós não confiamos em Deus para nos satisfazer completamente, nós achamos que há muitas áreas e partes da nossa vida que são frustradas por quem Deus é. Então quem vai satisfazer essas necessidades? Se não é Ele, quem é? Se não é Ele, o que é? E é por isso que nós vemos imediatamente Adão e Eva começar a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Ela começou a olhar para aquela árvore de uma maneira que ela nunca olhou. Ela pensou, quem sabe a felicidade está nisso mesmo? Quem sabe não é em Deus que está o significado está aqui. Quem sabe é nesse relacionamento? Quem sabe é nesse romance? Quem sabe é nessa minha relação com o dinheiro, com isso? Quem sabe? Eles começaram a olhar o mundo de uma maneira diferente. Assim que você acha que não pode confiar em Deus para ser o significado da sua vida e a missão da sua vida, ou seja, você não pode mais viver para Ele, mas então você vai ter que viver para alguma coisa. O fato é que todos nós vivemos para algo. Foi isso que o Viktor Frankl chegou à conclusão, e você vê exatamente o que a Bíblia diz. Ele diz, as pessoas vivem por algo, e a maior parte daquilo pelo qual as pessoas vivem não podiam sobreviver a um campo de concentração. Não podia. Nós temos que ter algo que nós achamos que é bom, sempre nós temos que viver por algo que nós achamos que é bom. E a missão da nossa vida tem que estar totalmente focada em algo que nós achamos que é bom. O que Eva fez foi que ela começou a olhar para a árvore, será que é isso que é bom? Será que é aí que está o significado? Então a gente lê no versículo 6, agora ela já acreditou na mentira, e agora tudo parece diferente. Agora a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então ela tomou.
Então essa é a condição humana. Nós, a partir de então, estamos olhando para todas as coisas à nossa volta, que faz parte da criação de Deus, e nós estamos perguntando, será que é isso que vai me dar sabedoria? Será que é aquilo ali que vai me dar satisfação? Será que é aquele relacionamento que vai me dar completude? Será? Nós passamos a vida diante da árvore agora. E nós começamos a achar que tudo é agradável para dar essas coisas, para dar entendimento, para dar felicidade, para dar alegria. O pecado é isso. Será que isso vai me dar o prazer que eu estou procurando? O que Viktor Frankl assinala é que todo mundo tem um sumo bonum, que é um termo filosófico, quer dizer, é o bem maior. Será que isso é o bem que eu estou procurando? Será que essa pessoa, independente do que Deus diz, é o bem que eu estou procurando? Será que essa relação com o dinheiro é o bem que eu estou procurando? Será? Então, nos círculos filosóficos, o sumo bonum, né, esse conceito filosófico debatido durante tanto tempo, é você olhar para algo e dizer, será que isso é o que se eu fizer disso o objetivo da minha vida, isso vai trazer o maior bem para a minha vida e o maior bem para as pessoas que me cercam? Então, o que o psiquiatra, neurocientista Frankl assinala é que todo mundo tem um sumo bonum, todo mundo tem um sumo bonum. Tem que haver algo que é a nossa fonte de segurança. Tem que haver, se não é Deus, vai ter que ser a nossa saúde, vai ter que ser nosso dinheiro, nossa beleza, nossos relacionamentos, tem que ter alguma coisa que seja a fonte da nossa segurança, tem que ter alguma coisa que é a nossa fonte de sabedoria. Você vê, a Eva achou que aquilo era bom para dar sabedoria, ela não confiava mais na sabedoria de Deus. Cada pecado diz a mesma coisa, cada ansiedade diz a mesma coisa. Tem que haver algo que é a nossa fonte de poder. E nós estamos, então, o homem está sempre olhando para a criação de Deus, perguntando, será que isso é o sumo bonum? Se eu viver para isso, se eu fizer disso o ponto focal da minha vida, o ponto focal de significado na minha vida, eu vou me sentir bem comigo mesmo, eu vou me sentir realizado, essa é a minha segurança. Se eu tiver isso, eu vou ter poder. É o que se conclui ao olhar para algumas coisas. Então eu vou ter sabedoria, então eu vou tomar decisões sábias, então eu vou processar a realidade de uma maneira muito mais adequada para a minha satisfação. Viktor Frankl diz, todo mundo tem um ponto focal de significado, todo mundo. E é claro que é verdade, porque é o que a Bíblia diz, e a Bíblia explica por quê. Desde que nós decidimos não fazer de Deus o que dá significado às nossas vidas, nós temos que encontrar outra coisa para dar significado a elas. E o que nós fazemos é prender as nossas vidas a esses outros pontos focais de significado. E nós vamos encontrar, então, todas essas coisas inadequadas para aquilo que nós ansiávamos, porque eles não podem se relacionar com a realidade esmaga eles, eles não podem passar no teste, não podem. Paulo, na masmorra romana, numa situação que você acharia horrível, disse assim, estou abastecido e de nada tenho falta. Você já pensou no que ele podia ter lá, em comparação ao que você tem hoje? Ele disse assim, estou abastecido e de nada tenho falta. E ele é um prisioneiro na masmorra romana. Então deixa-me dar alguns exemplos. Esses são alguns pontos focais que Frankl fala, por exemplo, no seu livro, que eram totalmente insuficientes para as pessoas lidarem com o campo da morte. Você vai ver, na verdade, que você é inadequado para você lidar com qualquer coisa. Por exemplo, ele cita alguns como focados no esposo, na esposa. Ele, por exemplo, perdeu a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão. Então, quando o nosso ponto focal é o nosso cônjuge, se o nosso cônjuge está feliz, se ele nos ama, se ele age de uma maneira que eu espero que o esposo e a esposa ajam,
Se eles pensam que nós somos maravilhosos, lindos, isso nos dá segurança. Nós nos sentimos seguros, isso nos dá sabedoria, nos dá poder, mas isso é bom por um curto período de tempo. Se você está casado com alguém assim ou não, isso é indiferente, não é? Se o seu cônjuge é o ponto focal de significado na vida, a sua vida é totalmente frágil. Seu cônjuge, aquilo que dá significado à sua vida é a missão da sua vida. Dá a missão da sua vida também. E uma vez que você obtém do seu cônjuge essas coisas, você vê, o seu cônjuge é um pecador. É um pecador. Ele tem tudo que um pecador tem. Ele é um ser humano caído. Ele passa por períodos de fraqueza, períodos de hostilidade, períodos que ele não se parece nem um pouco com o ideal de um cônjuge na mente do homem ou de uma mulher. E porque dele que vem a sua segurança, a sua estabilidade, sua força para lidar com a vida, vem da aprovação dele, não funciona. Você não pode nem ser um ajudador dessa pessoa que é um pecador, porque é óbvio que você não pode fazer nada que o contrarie muito, porque isso vai desmoronar a própria ideia que você tem dele. Você não pode desmoronar a fonte da sua força. Certamente, não só nos campos de extermínio, isso não funciona em momento algum. Você não pode sequer ser uma bênção de fato para o outro. E é óbvio que sempre a sua vida vai estar dependendo de como vai estar essa relação. Bem ou mal. Em picos elevados ou em vales depressivos. Mas às vezes o ponto focal das pessoas é filhos, família. E isso vira a missão da vida, sabe? Ter filhos que nos amem. Quase sempre isso cria toda... Usar uma palavra na moda aqui, não, ela é associada a um monte de coisas que não são boas, mas isso traz um monte de disfunções. Porque toda a vida depende daquilo que a pessoa projeta em seus filhos. E o filho nunca suporta ser como o cônjuge também não, suporta o peso de dar significado às nossas vidas. Ou pode passar pelo teste de todas as situações da vida, com aquela base. Então a maior parte dos males que os pais fazem aos filhos não são pais agressores, mas são pais que, por fazer isso dos filhos, esse ponto focal, você torna eles emocionalmente dependentes de você. Você tem uma dificuldade enorme para educá-los, para contrariá-los, para impor limites, para fazê-los se tornarem adultos. Ou eles ficam emocionalmente dependentes de você, ou eles estão loucos para se afastar, porque não suportam o peso. Eu não tenho tempo de desenvolver nada disso, né? Mas outras pessoas são focadas no trabalho como fonte de significado. Você vê, há pessoas que todo o significado da vida vem do seu trabalho. Um jogador de futebol, às vezes, não sabe, com 30 e poucos anos, ele tem que acabar. Ele pode ter muito dinheiro, mas ele não sabe lidar com o fato de que ele não vai ser mais jogador de futebol. Mesmo muitos pastores não sabem lidar com o fato de que ele não vai pregar mais. É como se pregar fosse é o que desse significado à sua vida. Ele não sabe mais. Ele vai ficar murcho. A vida... Porque a identidade, a segurança, a sabedoria, o seu poder, para usar as expressões de Frankl, seu ponto focal de significado, a sua missão na vida, a sua identidade, vem daquilo. O cara diz, eu sou jogador de futebol, isso eu não sou mais. O que eu vou fazer na vida? Eu não sou outra coisa. E a vida não funciona mais direito depois.
porque aquilo que nos dava segurança, poder, estabilidade. Algumas pessoas são focadas em dinheiro. As pessoas que são focadas em trabalho, na profissão, vão ser pessoas que vão, como tiram daquilo o significado, vão ser obsessivas com o trabalho. Quem é focado em dinheiro também vai ser obsessivo com o trabalho, mas se puder ganhar dinheiro não trabalhando, também já ia se satisfazer, porque o que lhe dá significado, valor, é o poder que o dinheiro dá. O poder que o dinheiro dá. Então, se você tem dinheiro, você sente que tem isso. Tem um filme chamado Pai, né, que um cara que vive para ganhar dinheiro, abandonou a família e tal. Acaba que a mãe dele, que é a Olivia Dukakis, tem um filme de 90, 89, 90, dá um ataque cardíaco e ele é obrigado a ficar com o pai dele. O pai dele é uma pessoa totalmente independente da mãe, não precisa fazer mais nada. E ele fica lá com o pai. Esse é o filme, a história do filme, né? Ele tenta fazer coisas com o pai, tirar o pai daquela letargia, aquela dependência da mãe dele. E ele então começa a sair com o pai velhinho, vai fazer algumas coisas e tal. E ele acaba encontrando alguns momentos significativos com o pai, então ele lembra que ele também não tem nenhum momento significativo com o filho dele, que é jovem. Então ele tem um diálogo com o filho depois, procura o filho diz: por que você deixou a mim, deixou a minha irmã, a minha mãe, por quê? E ele responde assim: porque o dinheiro me faz me sentir poderoso. Eu não poderia fazer o dinheiro suficiente se eu tivesse que estar tão ligado à família assim. Então, quando o dinheiro é o ponto focal, você falsifica, você justifica, você racionaliza. Isso vai fazer você ter decisões éticas erradas. Isso faz você ser comido por ansiedade. Hoje, na nossa geração mesmo, a maior parte das pessoas que tem problemas de ser de uma igreja, participar de uma igreja, quase sempre o problema é dinheiro. As pessoas fingem que é espiritualidade, interesse pela palavra de Deus, mas é mentira. As pessoas hoje não conseguem ver nenhum compromisso financeiro que não seja ligado a um prazer pessoal. Portanto, ser de uma comunidade faz ele ter um compromisso financeiro que ele não vê nenhuma relevância para o seu conforto pessoal. Então ele tem uma dificuldade por causa disso. Porque esse é o foco. E nós podemos dizer, tem gente que é focada no inimigo, né? Quase todo ativista político é assim, ele é focado no outro, ele acha que todos os problemas do mundo é por causa do outro, assim. De tal maneira ele é apegado então à sua ideologia, que ele pode ver as maiores barbaridades sendo praticadas, ele vai justificar, ele vai dizer que, no mínimo ele vai dizer que todo mundo faz igual, não sei o que, ele justifica, porque é aquilo que dá o significado para a vida dele. Entre defender o evangelho e aquilo, ele vai defender aquilo. E isso é tão comum, não é? Outras pessoas são focadas no prazer. Então ele quer tudo que faz ele se sentir bem, porque é disso que ele tira segurança, sentimento de felicidade. O dinheiro para ele só é bem gasto se de alguma maneira tiver ligado a algum prazer nele. Aquilo que eu falei a respeito de igreja se encaixa aqui da mesma forma. Então você vê cônjuge, filhos, trabalho, bens, dinheiro, prazer, amigos, inimigos. São pontos focais da qual as pessoas tiram o significado da vida. E eles têm algo em comum: todos eles quebram. Mesmo Viktor Frankl disse: no campo ninguém assim sobreviveu. Lá não tinha esses pontos focais, não dava mais base para viver lá. Todos eles são disfuncionais, todos eles vão quebrar em alguma hora. Quando eu não tenho e quando eu tenho, porque nada suporta o peso da realidade. Porque todos os pontos de referência finitos, morrem, se quebram, se partem. Se a minha segurança está, sei lá, na minha cara está envelhecendo, a maioria de nós nunca vai estar em um campo de morte. Mas, de qualquer maneira, nós estamos descobrindo todos os dias que todos esses pontos, eles quebram. E
Quando você não entende que o pecado é isso, você, óbvio, não pode chegar ao ponto em que Paulo está dizendo: eu não tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, o que dá significado à minha vida e à missão da minha vida pode suportar a morte aqui. Eu posso ficar no campo da morte. Eu posso perder todas as coisas. Eu aqui na cadeia eu sinto que eu estou bem abastecido. Você vê, você não tem que estar no campo da morte para ver as avarias da nossa sociedade quebrada. A sociedade é quebrada exatamente por isso. Todos têm pontos focais de significado que geram missões na vida, que é o resultado de botar Deus num tribunal. Então, todo mundo aqui nessa noite foi afetado por isso, porque todos nós nascemos homens e mulheres pecadores. E a Bíblia está dizendo que a essência por baixo de cada pecado é nós não acreditarmos em Deus para ser o ponto de significado da nossa vida e a missão da nossa vida. E substituirmos isso, e na mesma hora, a gente sempre pode achar absurdo, mas o que Eva estava fazendo ao olhar e na hora que ele disse, ele sabe que vocês vão ser felizes se comer, ele sabe que se vocês fizerem isso, vocês vão ser completos. Desconfiou de que Deus, ao dizer não para alguma coisa, estava impedindo aquilo que vai me dar significado e felicidade. Não é essa a razão que alguém diz, olha, esse relacionamento aqui, eu sei que Deus disse que não pode, mas eu vou ter que ir. O que a pessoa está dizendo? A mesma coisa. É aqui que está a minha felicidade. Eu sei, pessoa que está falando a respeito dessa relação com o dinheiro aí, eu sei, mas é assim, é para isso que eu vou acordar amanhã de manhã. Porque eu não posso acreditar no que Deus, eu estou olhando para isso aqui. Portanto, como nós não podemos confiar nele para ser a fonte das nossas necessidades, a fonte do nosso significado, nós temos que encontrar outro ponto focal de significado. E isso sempre vai levar... Viktor Frankl disse, essas pessoas entravam em depressão rapidamente, porque sempre que o teu ponto de significado está ameaçado, você tende à depressão. E quando não é a depressão, você chega ao tédio, porque quando você tem o que você achou que ia te dar o significado, mas aquilo não dá o significado, você começa a sentir um tédio da verdade amarga a respeito daquilo. Então diz assim ele no seu livro, essa é a verdade amarga, que por muito tempo temos vindo a sonhar como o sonho do qual estamos agora acordando. Ele está dizendo, foi o sonho de que se nós simplesmente melhorássemos da situação socioeconômica das pessoas, tudo iria ficar bem, as pessoas vão se tornar felizes. A verdade é que, com a luta pela sobrevivência tendo diminuído, porque o padrão de vida, ele está falando sobre a Europa, os Estados Unidos, e a nossa geração, que vive um padrão de vida melhor do que no passado, nós não acordamos todo dia só para lutar pela sobrevivência, nós queremos um monte de coisas que não é, a gente é obrigado a dizer, isso aqui é uma questão de vida ou morte, não é. Ele diz, olha, a luta pela sobrevivência tendo diminuído, a pergunta que surgiu é, agora que nós não estamos mais lutando pela sobrevivência, nós sobrevivemos para quê? Cada vez mais pessoas hoje têm os meios para viver, mas a maioria das pessoas não tem nenhum significado para as suas vidas. O que ameaça a nossa geração é a falta de significado em sua vida, ou podíamos chamar do vazio existencial dentro de nós. E quando é que este vácuo se abre e tenta e se manifesta à medida que nós temos aquilo que nós esperávamos ter? Ele diz, isso se manifesta em tédio. Em tédio. O tédio é o principal sintoma dessa doença. Ou a depressão por não termos, ou o tédio por termos, para ver como a sociedade é doente e acaba de absorver essa realidade sombria, como nós somos profundamente entediados, como a vida vai se tornando insuportável, em seguida, dependência, depressão, agressão, ameaça, descrevem a nossa sociedade. Olhe o vislumbre do tédio no mundo ocidental, um segmento significativo da sociedade. Não deixa dúvida de que a crise de significado sobrecarregou todos nós, uma imagem vívida do vazio existencial que tomou conta da nossa geração.
Nós nos tornamos voyeurs, escapistas, nós pulamos de um entretenimento para outro entretenimento, e para outro entretenimento, e de uma viagem para outra, e nós celebramos coisas ridículas. Nós vivemos um mundo de celebridades, estamos preocupados com a altura de alguém, como é o bíceps, o seio, o tamanho do seio, como é o corpo, tudo fútil, tudo desmoronando. Isso mostra quão vazia é esta geração. Ele diz, então a única saída é aquilo que Agostinho disse: nosso coração está inquieto enquanto não encontrar descanso em Ti. Ele está falando em Deus. Ele está dando descrevendo a ruína da humanidade, e ao mesmo tempo eu diria que é um elogio entre aspas. Ele está dizendo o seguinte: nós fomos feitos de tal forma, que nós fomos construídos numa escala, que quando Deus não é mais a fonte do significado, nós somos uma ruína, nós somos horríveis, nós criamos uma sociedade horrível. Quando tudo não funciona como a gente quer, a gente fica deprimido. Quando tudo funciona como a gente quer, a gente fica entediado. É isso. É um elogio entre aspas. É a verdade extremamente prática de Gênesis 3. Outro dia eu estava vendo alguém dizer que na faculdade estava totalmente obcecado com as notas, tirar uma boa nota para poder a sua carreira e tal. Ele procurou conselheiros, um psicoterapeuta, e o psicoterapeuta disse: você não pode construir a sua vida em torno das suas notas, da sua carreira, fazer isso. Você não pode tentar encontrar o significado da vida nisso. Você está enlouquecendo, você está ficando deprimido. E ele disse que depois de um tempo ele perguntou à pessoa: então o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Como eu devo viver? E o conselheiro disse: olha, viva com outras preocupações mais importantes, como fazer esse mundo melhor. Não viva para isso. Viva para fazer desse mundo um lugar melhor. Ele disse: graças a Deus. E eu quero fazer do mundo um lugar melhor. Ele disse que aquilo funcionou durante algumas semanas, porque ele começou a pensar: como eu posso fazer um mundo um lugar melhor? Para mim fazer um mundo um lugar melhor, eu tenho que ter influência. Para mim ter influência, eu tenho que tirar boas notas para ter uma carreira. E aí ele começou a se preocupar com as notas novamente. Entende? Ele disse: não tem escapatória. Você cai no mesmo lugar, você só deu um nome bonito para tentar encontrar a razão da sua existência, fazer um mundo melhor, mas você cai sempre na mesma coisa. É o que Agostinho estava dizendo. Você pode tentar pintar com cores bonitas a verdade feia do pecado, a menos que a sua missão na vida seja Deus, servir a Deus, conhecer a Deus, ver Deus, tudo ser Deus. Você pode enfeitar: eu estou aqui para construir um mundo melhor, mas tudo vai desmoronar da mesma forma. Primeiro que o mundo é horrível, e quando você estiver velho, você vai ver que o mundo ainda é horrível, e que tudo desmorona e não suporta. Então o apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 4, 13 e 4: pouco me importa ser julgado por vocês. Ele não está falando sobre essas pessoas que querem pecar e diz: Deus é que me julga, ninguém me julga. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre algo profundo para nós. Ele diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. O Senhor julga. O que ele está dizendo? Eu não me importo com o que você pensa, eu não me importo com o que o meu cônjuge pensa. Ele não tinha mas é o que ele estava dizendo. Eu não me importo se eu vou ganhar dinheiro, eu não importo se eu não vou ganhar dinheiro, não me importo o que os meus amigos pensam, não importa se eu vou perder os amigos, eu não me importo sobre o meu status profissional, eu não me importo. Eu conto tudo isso como perda. Por exemplo, em Filipenses 3 ele diz, você vai ver aqui o apóstolo Paulo psicologicamente, metodicamente se despojando de cada ponto focal de significado que um ser humano se apega. Ele diz: eu era hebreus dos hebreus, eu era religiosamente impecável, eu academicamente era inigualável, era o melhor de todos, mas então eu estava preocupado com o que as pessoas pensavam, com o que o mundo pensava. Eu não me importo mais com o que o mundo inteiro pensa, eu não ligo nem para o que eu penso, é o que ele está dizendo. A questão é, o que Deus pensa? É isso que importa. O que eu penso é significante como o que o outro pensa. Nesse momento, o apóstolo Paulo diz: eu olhando para mim, a minha consciência não está me acusando de nada, nem por isso eu me sinto que estou
porque não é, o que importa não é a minha consciência diz, o que eu digo, mas o que Deus diz. Só Ele pode ser a minha segurança, o meu poder, a minha sabedoria. Quando o Espírito Santo me regenerou soberanamente, me levou a Cristo, Deus, por causa dele, disse, tu é meu filho amado em quem eu me comprazo, você é a menina dos meus olhos. E quando Deus diz isso para mim, eu já não me importo mais com o que mais ninguém pensa. Deus finalmente pronunciou que nenhuma condenação há. E Deus agora é a fonte de significado e a missão da minha vida. Então, de nada eu faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A Bíblia diz então que o primeiro passo é o que o pecado faz você colocar Deus no banco dos réus. Deus não vai, sabe? Essa lei de Deus vai proibir esse romance e eu vou ser infeliz por causa disso. Então eu vou ter que ter isso mesmo, assim mesmo. Se eu me tornar completamente obediente a Deus, eu vou ser miserável. Deus não... Aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus me disse, não está visando o meu melhor interesse, está visando algum interesse dele. Isso é o que o diabo disse para Eva, isso é o que o pecado diz o tempo todo. A segunda etapa é que nós vamos começar a procurar nosso sumo bono em outro lugar que não seja Deus. E qual é a ironia? A ironia é que se você não tem nada mais importante para viver do que você mesmo, se você não tem nada mais importante para se levantar amanhã do que a sua própria felicidade, seu próprio conforto, seu próprio mais dinheiro para ter mais conforto, seu próprio sucesso, seu próprio avanço no mundo, você perde totalmente a importância. Você vai da depressão ou ao tédio, porque essas coisas vão quebrar, e quebram na vida de todo mundo. Mesmo Viktor Frankl, ao olhar para as pessoas, diz, a maior parte da razão pela qual todo mundo vive não suporta o campo de extermínio, porque a missão de vida deles não pode se chocar com essa realidade, não pode, e você não vai fazer nenhuma diferença nesse mundo. Você apenas existe encurvados em si mesmo, voltado para si mesmo. E o irônico a respeito disso é que você não faz diferença nenhuma, nem para você, nem para ninguém. Agora, por que o pecado tende a fazer nós termos missões pessoais falsas? Porque é óbvio que se eu confio totalmente em Deus para me dar significado, eu tenho uma missão na vida que é resultado disso. E se Deus não é, eu vou encontrar outra coisa para me dar significado, e essa coisa vai me dar uma missão. É óbvio que é fácil nossos filhos perceberem que a missão das nossas vidas, na vida deles, por exemplo, é fazer eles ganhar dinheiro no futuro. E tudo que diz respeito a Deus é muito frágil. Eles não veem em nós a paixão com que nós impulsionamos eles para uma carreira, impulsionar eles para Deus ou para as coisas de Deus. Então, Deus disse, eu estou levantando um grupo de pessoas, eu tenho pouco tempo para isso, que são totalmente diferentes dessa vida caracterizada pela mentira. É o que ele diz no versículo 15, ele diz assim, eu porei inimizade entre ti e a mulher, ele está falando com a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela, essa te ferirá a cabeça, ela ferirá o calcanhar. Se você olhar com cuidado, você vai ver três coisas aqui. A primeira coisa é que Deus declara guerra, não é? A vida caracterizada pela mentira. Nunca é dito no capítulo 3 que a serpente é Satanás. É Satanás, mas é Satanás e mais ainda, é Satanás e tudo que envolve isso. É o pecado, é o mal em todas as suas formas. E Deus diz assim, eu porei inimizade entre ti, entre a mulher e a descendência da serpente. O que isso significa? Que vai criar uma guerra entre homens e serpentes? Uma guerra entre as cobras e os homens? Isso é ridículo, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que há uma descendência, há duas descendências que vão se confrontar no mundo. Uma é a descendência da serpente, a outra é da mulher. Em João 8, Jesus diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, porque ele foi homicida e mentiroso desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Nós vimos qual foi a mentira. Quando ele mente,
Ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. A mentira foi: Deus não é confiável para o melhor interesse de vocês. Jesus diz: vocês são filhos do diabo. Quer dizer, todos que acreditam na mentira são essa descendência. Todos que vivem para todas essas coisas para encontrar significado e então recebem com isso uma missão, não é? Porque tudo que eu busco como significado vai me dar uma missão, ou seja, eu tenho telos e logos vindo de alguma coisa. Você vê o que ele está dizendo? Seu pai é o diabo, vocês são a sua descendência, porque vocês acreditaram na mentira, porque é a mentira que está no centro daquilo que conduz vocês. É impossível vocês confiarem em Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, ele diz, vocês confiariam em mim, mas vocês não são. E isso é profundamente filosófico. Jean-Paul Sartre, que é o pai do existencialismo, o que a filosofia diz? Que a existência precede a essência. Ou seja, você não tem que descobrir a sua essência, porque você é um acidente. Acidentes não têm essência, eles não foram feitos com um objetivo. Você não tem um significado. Sartre diz, Deus não existe, como é que eu ia ter um significado? Nós não temos significado, nós somos nada. Então, por causa disso, você não tem que descobrir a sua essência, a existência existe, e isso precede a essência. Você que vai inventar o seu próprio significado, você decide o que fazer com o significado. Então você está automaticamente, entre aspas, livres para dizer, a minha vida é em torno disso aqui, o sexo é que E aí você vai embora, porque não tem nenhum significado a sua vida, você que cria o significado, você cria o seu próprio significado, em cima daquilo que você quiser. Essa é a mentira, essa é a essência da mentira. E o que Deus está dizendo é que sempre haverá uma descendência da serpente, pessoas que acreditam na mentira, que elas podem encontrar o significado onde elas acharem que o significado está, porque elas colocaram Deus num tribunal, a sabedoria de Deus, essa foi excluída. O rapaz fez essa pergunta, por não haver grande diferença às vezes, é porque você pode dizer que é cristão e está na mesma situação. Por não entender o que o pecado essas implicações, eu posso dizer sobre Cristo, sobre essas coisas maravilhosas, sobre Deus, sobre a cruz, mas acordar de manhã, e qual é o que me dá o significado, o que me dá a essência? Sobreviveria ao campo de extermínio? Tudo que Paulo está dizendo é que dele sim. Ele diz, eu não tenho minha vida por preciosa, eu posso morrer, eles podem me matar, eu posso não ter nada, eu posso não ter romance, eu posso não ter sexo, eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter nada, eu posso. Porque o significado da minha vida pode suportar todas essas coisas, sem depressão, ou quando tenho, sem o tédio da expectativa não satisfeita. Você não pode confiar em Deus, você não pode se submeter a Ele, cria o seu próprio significado. O existencialismo diz, vá buscar suas próprias missões pessoais, vá buscar seus próprios pontos focais, decida o que você quer ser, decida qual é a sua missão, invista a sua vida nisso, construa. Mas Deus está dizendo, haverá também uma descendência da mulher, e vai haver então, é óbvio, um conflito. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a sua mentira passou a todos os homens em Adão, mas eu vou levantar um grupo de pessoas, eu darei a eles um coração que vai odiar a mentira, essa mentira, a mentira que diz que Deus não é a fonte de significado, Deus não é a nossa missão, outra coisa da criação então haverá duas humanidades, é o que ele está dizendo, eu vou criar uma raça inteira, e eu vou colocar neles um coração totalmente diferente, a partir do meu filho, que é o segundo Adão, uma nova descendência. Por exemplo, Jeremias 31, 33 diz assim, e chegando naquele dia, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, esta é a aliança que eu farei com essa comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no seu íntimo, e escreverei em seus corações, eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo, eles vão odiar a mentira, de que existe significado em alguma coisa fora de mim, ou de que existe uma missão que essas novas fontes de significado trazem. Sabem quem são? Bem,
Em Gênesis nós vimos que Adão e Eva começaram a olhar para todas as coisas em busca agora de significado, e isso levou a todo tipo de quebrantamento que nós podíamos falar horas aqui, quebrantamento emocional, social, enfim. Mas Deus diz: eu vou criar uma raça de pessoas que percebem a razão que está no fundo de tudo, a causa de todos os problemas do mundo. E pessoas que nunca mais vão ficar diante da árvore perguntando: será que isso vai me dar significado? Será que é isso que vai fazer eu completo? Pessoas que vão ter um telos e um logos. Portanto, haverá uma raça inteira de pessoas que vão odiar a mentira. E a missão da sua vida não vai ser só experimentar a alegria de desfrutar tudo que eu sou, mas eles vão odiar a mentira também. É por isso que Paulo diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. É a sua missão falar sobre a verdade ao mundo de mentira. Na medida em que você foi levado soberanamente, recebeu um coração para confiar em Deus, você é curado. Então são pessoas com uma nova missão. Essas pessoas não apenas fazem, trabalham, casam, têm filhos, ajudam os outros. Elas fazem tudo por Cristo, por causa de Cristo, para Cristo. E sabem que só isso é a solução de todos os dramas humanos. O que Viktor Frankl disse: quando nós achamos que se nós melhorássemos o mundo socioeconomicamente, a sociedade ia melhorar, mas nós fizemos isso e temos o melhor nível social que o mundo jamais experimentou, e nós descobrimos que não foi nada disso, porque as pessoas não têm um significado. Se você tirar a luta pela vida delas, tirar tudo e dar tudo a elas, elas não têm significado, e você vai cair na depressão e no tédio, você vai ter que vender toneladas de remédios e remédios sem fim para um homem lidar com essa realidade. Assim, Deus vai levantar um grupo de pessoas que odeiam a mentira da serpente. Então ele fala no plural: por inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. É sutil, nosso tempo acabou. Eu estou indo para criar uma batalha nesse mundo. Então, de repente, a última frase ele muda do plural, descendência, não é? A descendência da serpente. A serpente também tem uma descendência. Nós vimos em João 8, Jesus falando que todos aqueles que são capturados pela mentira são filhos, são descendência da serpente. Mas de repente ele fala no singular: ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele fala sobre a pessoa, o novo Adão, não é? Que começa isso. Deus está falando para eles naquele dia que há um único descendente que vai lutar com o mal e vai destruí-lo. Tão grande, tão santo, tão poderoso, que é capaz de assumir o mal, assumir o próprio pecado e esmagar o pecado de todos aqueles que o Pai deu a ele. E ele vai ser ferido por causa disso, por causa das nossas iniquidades, mas ele não vai ser vencido, ele vai esmagar Cristo. Um exemplo perfeito disso é de um poeta que morreu em 1633, George Herbert. Ele era um grande poeta inglês e também era um pastor. Ele diz assim, num dos seus poemas: todos vós que passasse pelo caminho, olhe e veja, o homem roubou o fruto, mas eu que vou escalar a árvore agora, a árvore da vida para todos, não apenas para mim. Ele está falando que há uma ironia, assim, porque lá no jardim de vida, com a árvore da vida lá, Adão fez tudo se transformar em morte. E agora na cruz, que é uma árvore de morte, Jesus transformaria tudo em vida para aqueles que o Pai deu a ele. Quem são essas pessoas? A semente da mulher, a sua descendência, diferente da descendência da serpente. Ou seja, aqueles que foram capturados soberanamente de novo pela verdade, através do sacrifício perfeito daquele que esmagou a cabeça da serpente. São pessoas cuja missão da vida não é o seu cônjuge. São pessoas cuja missão da sua vida não é mais seus amigos, não é mais a aprovação, não é mais o prazer,
não é o dinheiro, não está tentando fazer do mundo, a missão da sua vida não é tentar fazer do mundo um lugar melhor. A missão da vida é buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e ele sabe que todas as outras coisas lhe são acrescentadas na sabedoria e no poder de Deus. Então a semente da mulher são pessoas que sabem, agora, a semente que nasceram no segundo Adão, que minha missão agora na vida não é só me deleitar em tudo que Deus é para mim, em Cristo, me alegrar e glorificar, mas é viver uma vida que declara e exponha a mentira, que é a base e o significado da vida de todos aqueles que não são descendentes assim. É por isso que Paulo pode dizer assim, você vê, se você entender o que é o pecado, a liberdade do pecado não pode conviver com a ideia de que isso aqui não pode ser, não seja a declaração de toda a verdadeira vida capturada pelo Evangelho, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Então, olhe para a mentira. A mentira foi, você não pode confiar em Deus para a sua alegria, satisfação e significado. Ele sabe que quando vocês desobedecerem a Ele, vocês vão conseguir esse potencial. Cada pecado é exatamente isso. E cada coisa que nós acreditamos que vai dar significado é a mesma mentira, e isso nos dá uma nova missão na vida. Não é a missão do apóstolo Paulo, contanto que eu cumpra a missão que recebi para dar testemunho da verdade no mundo de mentiras. O que nós temos que pedir, orar a Deus no final do culto, é que nós intelectualmente podemos às vezes dizer que Deus é esse sentido e estar acordando amanhã por outra coisa. E é por isso que nós podemos fazer declarações vazias, e é por isso que as pessoas se dizem filhas de Deus e são tão infelizes, tão entediadas, tão deprimidas, tão parecidas com o mundo, achando, Deus está falando não aqui, mas Deus vai me prejudicar, Deus vai acabar com a minha felicidade do meu romance, com o potencial disso ou daquilo que eu tenho para desfrutar. Então, quando eu perco isso, o significado da minha vida não pode lidar com o campo da morte, como disse Viktor Frankl. E porque nós estamos olhando para muitas outras árvores e perguntando, será que não é isso? Será que esse fruto aí não é o que vai dar aquele significado, aquela coisa que eu preciso para a sabedoria, para prazer, para a satisfação, para ser uma pessoa completa? Nós temos que ter essa convicção, ser a semente da mulher, ser a descendência da mulher e não a da serpente, que convivem no mesmo mundo. E nós devemos pedir a Deus para fazer de nós homens e mulheres que são levados a ser, como Paulo está dizendo aqui, testemunha do Evangelho, para libertar outras pessoas através de nós da mentira. Sermos como Cristo, que sacrificou-se em sua missão e se perdeu, não se encontrou. Quando nós negamos a nós mesmos e tomamos nossa cruz, nós nos encontramos para sempre. É isso que Paulo está dizendo, mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo disse assim em Filipenses 3,9, eu quero ser encontrado nele. Paulo queria estar em Cristo, queridos, da maneira com que Noé estava na arca, como sua única segurança, seu único lugar, como uma joia está no cofre. Ele queria estar em Cristo como Cristo está em Deus. É assim que você deve estar. Todo o significado de Cristo, da vida de Cristo no mundo, era a glória de Deus. Ele queria estar na união mais profunda, ele desejava isso. Se Paulo não queria nada na vida fora de Cristo, nem as coisas mais que você possa pensar ser espirituais, que dirá todas as outras coisas. Fora de Cristo ele não queria nada. Se Paulo ia ser aceito por Deus, ele diz, eu desejo ser aceito somente em Cristo, porque é uma loucura querer ser aceito de outra forma. Se eu tiver que ser justo, se eu sou justo,
então eu não quero nenhuma justiça que venha de nenhum outro lugar, que não seja a justiça que vem pela fé em Cristo. Se eu vou ser santo, eu não tenho a menor ideia, a loucura de achar que eu posso fazer alguma coisa que me faça melhor diante de Deus, a não ser pior. Só a ideia disso me faz totalmente orgulhoso. Então, se eu vou ser santo, eu vou ser santificado pelo Espírito de Cristo. Paulo queria ser nada para Cristo ser tudo. Porque em Cristo ele sabia que estava seguro, ele estava totalmente livre da descendência da serpente, ele acreditava totalmente na verdade de Deus como significado, proteção, felicidade, satisfação, tudo era penúltimo na vida de Paulo. Paulo estava convencido de que em Cristo ele seria satisfeito, quer na vida, quer na morte, quer sofrendo ou não, quer perdendo pessoas, quer não. Cristo em Paulo era a sua vida, Paulo em Cristo era a sua honra. Nós estamos em Cristo assim. Nós somos a descendência da mulher e não a descendência da serpente. Essa é a questão. Portanto, é óbvio que você pode ter uma declaração oca, quando na verdade depressão e tédio é o que comanda a vida pelos significados e por aquilo que faz eu acordar de manhã. Mas todos nós temos que falar com verdade, se somos quem falamos que somos. E toda a luta contra o pecado vai ser a luta contra essa mentira que vai se manifestar, e nós vamos mortificar isso com o poder da palavra de Deus operando em nós, e vamos sempre saber se é verdade a declaração, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Vamos ficar de pé. Cristo é digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus, Senhor, prostrado o adore. No seu trono, sua glória o cerca, arcanjos louvam